Meu querido Roberto Tardelli, que camisa mais bonita que você está usando. From Senegal. Né? Senegal. From Senegal. Olha, eu tô olhando aqui, desde a hora que você entrou, a gente não pôde conversar porque o Lula estava no discurso. Olha só, estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual e pela TV Quirimurê na Bahia. Meu querido Roberto Tardelli, vamos falar um pouco. Estava previsto para o Lula fazer um discurso de 45 minutos, mas anteriormente o palestrante tinha chamado a atenção ali que seriam 15 minutos para cada presidente. Acho que o Lula acabou ocupando 20 minutos. Eles encurtaram o discurso, encurtaram. Eu percebi que o Lula estava embalando agora, no final, né? Quando ele fecha, sabe quando ele fecha o olho e fala assim: o Brasil precisa, ele estica, ele olha para a câmera, o domínio da situação. Mas eu quero te ouvir sobre esse primeiro momento aí, meu querido Tardelli, do discurso do Lula. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, amigos e amigas. Há quanto tempo que a gente esperava um discurso de um estadista, de um homem que fala, de uma pessoa que fala com dor e com sofrimento, da dor e do sofrimento, que coloca os países pobres, a fome mundial no centro do debate, que traz um caso que não é um caso individual, mas é um caso muito emblemático da liberdade de imprensa como garantidora da democracia, que é o caso Assange, que é inexplicável o silêncio da grande mídia mundial em torno disso. É como se ele não existisse. Que fala, finalmente, do embargo econômico a Cuba, uma das medidas mais cruentas e cruéis. Quem conheceu Cuba, como eu tive a oportunidade, a felicidade de conhecer, percebe como que o embargo econômico ele é cruel. E o embargo econômico, isso as pessoas precisam entender. Embora a nossa audiência seja basicamente de companheiros e companheiras da esquerda, é preciso que nós entendamos que o embargo econômico não atinge os governos, ele atinge o comum das pessoas. Ele está na rua. Ele está na dificuldade de você arrumar, por exemplo, preservativo. Ele está na distribuição racionada de alimento. Cada grão de feijão, cada grão de arroz significa e vale e custa esse embargo. É uma das coisas mais... Aqueles que defendem o embargo precisam conhecer Cuba. Vão ver uma nação pujante, um povo orgulhoso, um povo culto, de escolas de alto nível. Mas é um país muito pobre, mas é pobre porque ele foi jogado a uma situação de pobreza. O litoral cubano, por exemplo, que está no Caribe, a gente esquece disso, né? É lindo. E as praias estão desertas. A praia do hotel tem gente, mas a praia de Varadeiro, por exemplo, a de Varadeiro é deserta, não tem nada lá. Porque a praia é um lugar perigoso, porque já houve épocas no passado onde havia rajados de metralhadora na praia. Cuba é um lugar que vive sendo minado e destruído pelos Estados Unidos e pelos cubanos que moram em Miami. O discurso de Lula coloca a questão ambiental não com uma questão meramente ecológica, mas absolutamente econômica. Nós precisamos mudar nossos modelos econômicos. Os países ricos precisam poluir menos. A poluição não é nossa, a poluição é deles, é do hemisfério norte. Olha, o nosso presidente promete uma gestão do G20 que até hoje nunca se teve. Nós falávamos, né, na live de sábado que a gente está acostumado a ver as elites econômicas do poder. De repente, chega um cara do Nordeste, um pernambucano,
que vai chefiar um conceito das 20 nações mais ricas do mundo e que não tem experiência em riqueza. Maravilhosamente, a experiência do Lula é da pobreza. Nós precisávamos disso. Nós precisávamos de alguém pobre, de um país que 60% da população sofre de insegurança alimentar, desses 60%, 30% passa fome efetivamente. Para dizer ao mundo rico e que desperdiça que uma nova ordem econômica precisa vir. E acho, quem sou eu para achar as coisas? Desculpe pelo verbo achar. Eu acho o verbo então, achar. Quando você horroroso. Desacha é porque você tem certeza, não? Não, eu acho horroroso, né? Mas eu penso que é melhor, né, que agora, com essa história da inteligência artificial, do que vem por aí, né, a ordem econômica vai ter que mudar muito mundialmente, senão nós vamos excluir parte da população. Né? Aliás, meu querido Roberto Tardelli, o Antônio Guterres, no discurso inicial, aliás, o Antônio Guterres esticou o discurso, viu? Por que o Guterres esticou e o Lula não esticou? Porque ele é o cara, ele é o anfitrião. Mas você sabe o que acontece? O Guterres, ele é fã do Lula, isso a gente sabe. E o discurso dele foi muito alinhado, quer dizer, foi música para os ouvidos da diplomacia brasileira, porque ele falou também da reforma do Conselho de Segurança, da reforma desse multilateralismo, né, global. Ele deixou entender que o G20, os BRICS, dos quais o Lula é o presidente, né, são duas instâncias importantíssimas, inclusive, para atualizar os protocolos da ONU. E aí, quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque o discurso do Lula é que o mundo precisa ouvir. É um discurso que é o discurso combate à fome, fim das guerras, meio ambiente. Quer dizer, não tem o que discutir da consequência, né, desse tipo de discurso. Tardelli. Eu acho que o Lula... Certo? Voltamos a ter estatista, né? Voltamos a ter estatista. Pois o discurso de abertura do Bolsonaro foi patético. Né? Causou até um mal-estar na própria ONU. Eles esperavam, embora todo mundo soubesse as limitações do Bolsonaro, achando que tudo bem que ele fosse limitado, pelo amor de Deus, não imaginávamos tanto. E o que o Lula falou sobre a ascensão da extrema-direita, aventureira, descompromissada, é absolutamente verdadeiro, porque a extrema-direita cresce em todos os países do mundo. Nós estamos vendo agora o Bolsonaro argentino, né, ganhando espaço na mídia. A gente vê a Itália, que elegeu a sua primeira-ministra também da extrema-direita. Que vai discursar na ONU. Vai discursar na ONU. A própria Inglaterra, que sai do pacto da Comunidade Europeia por força da direita inglesa, da direita conservadora inglesa. A direita, ela sempre cresce nos momentos em que a pobreza do mundo passa a incomodar. Eu vou te contar uma história. Eu tinha 17 anos e assisti uma palestra de uma pessoa que nunca mais... Foi a única vez que eu o vi e eu nunca mais esqueci dele. Dom Helder Câmara. Eu dei uma palestra do Dom Helder Câmara. E Dom Helder dizia o seguinte: enganam-se aqueles que imaginarem que o grande conflito será entre leste e oeste. Porque na época a gente vivia o auge da Guerra Fria. Não será. O grande conflito será norte e sul. O sul faminto vai ter que buscar comida no norte, que está opulento e sobrando comida. Não vai haver força que segure isso. E ele falou isso em 1979. E é o que a gente assiste. Massas famintas. Os Estados Unidos chegaram a construir um muro de vergonha na fronteira com o México.
Na Europa, criaram-se cordões de refugiados da fome, né, na Bielorrússia e em outras regiões. A miséria, porque a miséria ela é necessariamente um clamor ao distributivismo. Olha, você que tem muito vai ter que ficar com um pouco menos do que tem. O que não significa que você vai ficar pobre. Olha, você tem... Eu vou te dar um número correto, absolutamente. Ontem, aliás, sábado, à tarde, Antélio Mânica, o rei do feijão, mandante da chacina de Unai, tive a honra de participar desse júri como assistente de acusação, entregou-se finalmente à polícia. No júri, no interrogatório, eu estava lá, ele foi indagado qual a sua profissão, empresário rural. Eu planto feijão, sou o maior plantador de feijão da América Latina. Eu possuo... Presta atenção, por favor. E alguém ligou para o Roberto Tardelli. Vamos guardar aqui. Ele está retornando aqui já. Tardelli, o som não voltou. Só tem que ativar o som. Porque acho que alguém te ligou, né? Isso, ativei agora. Voltou. A ele perguntado, eu tenho 102 fazendas. É possível? Alguém possui 102 fazendas? É possível? Seja o regime que for, compadre. Seja o neoliberalismo que for, nós estamos falando de 102 fazendas. Esse camarada é o Sesmaria Júnior. Ele só não tem uma província, uma república, né? Porque ele só falta moeda, porque o resto ele tem tudo. Num país em que 30 milhões passam fome, ele tem 102 fazendas. É obsceno, né? É imoral. Não tem condição. 102 fazendas. Eu tenho milhares, ele falou assim, eu tenho milhares de tratores. Isso foi numa sessão do julgamento? No júri dele, em Belo Horizonte, no ano passado, na Justiça Federal de Belo Horizonte. Como é que pode alguém ter 102 fazendas? Isso não existe, companheiro. Ô, Tardelli, a gente sabe que nessa lógica capitalista, né, ultraliberal que a gente vive, que tem essas pressões, que são o comando, inclusive, do próprio discurso, né, que circula pelo mundo, do debate público, etc., isso é possível, tanto é possível que tem gente aqui no bate-papo dizendo eu tenho 107 imóveis. Quer dizer, as pessoas vão acumulando patrimônio. É a hipótese do acúmulo, né? Quer dizer, isso é o que é o grande, digamos, o processo tenebroso do nosso tempo, né? Você está dizendo assim que o Lula traz a mensagem... Dos que não tem. Desculpa, pode falar. Dos que não tem, exatamente. Dos que não tem nada. É isso aí, você acertou com... E acho que nós dois estamos emocionados no mesmo ponto, né? Uhum. Nós dois estamos comovidos da mesma forma, porque eu acho que a gente esperava ouvir isso. Você esperava ouvir, eu também. A gente sabia o que o Lula ia falar, né? Ele ia organizar o discurso que ele vem trazendo, que ele vem fazendo, que ele fez de improviso no Japão, na China, na França. Agora, o tempo foi um pouco comprimido. O que eu achei impressionante... Vou pedir só para você, Roberto Tardelli, não sei se você pode subir um pouquinho sua câmera. Poxa, faço tudo que você quer. Muito sua cabeça, não quero cortar sua cabeça, não sou a rainha de copas. Pronto.
Deixa eu só destacar aqui. Você está vendo o que está no fundo aqui da minha tela? Olha só, deixa eu aumentar aqui para você ver. Tá vendo aqui? Isso aqui é o painel Guerra e Paz. É um detalhe do painel Guerra e Paz do Portinari, que está na sede geral da ONU. Eu recebi diretamente do João Cândido Portinari, o filho do Cândido Portinari, que vai vir amanhã aqui conversar com a gente, porque esse painel foi comentado ontem, teve uma matéria bonita no Jornal Nacional, e mais atual do que nunca, Tardelli, porque metade do painel é sobre a guerra, sobre a fome, sobre a desigualdade, e a outra metade é o desejo da paz para o mundo, que é o discurso que o Lula traz com muita força. Eu achei interessantíssimo ele citar o Julian Assange, que é um nome meio proibido de falar nos Estados Unidos, e ele foi muito aplaudido. Aliás, ele foi aplaudido várias vezes lá. Fala para gente, Tardelli. Quando a gente vai ver assim... Uma das coisas que mais me emocionaram na vida foi quando eu vi Guernica no Museu da Rainha Sofia, lá em Madrid. Tinha muita gente com advento. Muitos velhinhos, né? Velhinhos. Talvez pessoas que viveram a Revolução, a Guerra Civil Espanhola, né? E eles choravam. Cara. E você vai chorando. Porque, perdão, esses gênios da arte, eles pintam o mundo e eles pintam sentimentos. Quem falou que o sentimento não se pinta? Olha, tá aí. Eu acho que esse moral do Portinari, ele não é um moral, ele é um discurso, ele é uma sinfonia, ele é um tratado de economia, de sociologia, do que você quiser. Também é uma pintura. Você pode olhar isso como uma pintura só. Quando você vai ver o quadro dos retirantes do Portinari, você vê a fome, a miséria, o desespero. Esses artistas, cara, nos resgatam da desumanidade. Eles puxam a gente, eles tiram a gente de um lugar assim. Amanhã eu não vou perder essa sua entrevista por nada, porque eu amo Portinari, até porque eu sou de Ribeirão Preto. E Portinari nasceu a 20 quilômetros de Ribeirão Preto, uma cidade chamada Brodowski. Brodowski, exatamente. Até um poema do Vinícius Moraes, diz o seguinte: lá vai Candinho, para onde ele vai para Brodowski visitar seu pai. Lá vai Candinho, para onde ele foi para Brodowski visitar seu boi. Olha o Tardelli é cultura total aqui. Adorei. Ele é meu quase conterrâneo. Quem não foi a Ribeirão Preto e não foi à casa de Portinari, não foi a Ribeirão Preto. Quem não foi a Ribeirão Preto, não foi a Brodowski, ali pertinho de Brodowski, uma outra cidade chamada Batatais, há uma igreja em que ele pinta um São Francisco de Assis, cuja sensação que você tem, rapaz, você, o ateu entedido, aquele ateu convicto, aquele ateu de beijar bandeira, de usar crachá, você sente um frio nas pernas, porque você tem a impressão que o São Francisco está vindo até você, está caminhando para você. Que coisa linda. Isso está numa igreja em Batatais? Em Batatais. A impressão que você tem, se você dar um passo, ele vai te abraçar. Eu me emociono. Eu fui às lágrimas quando eu fui a primeira vez que eu vi. Eu era criança. Depois eu já vi muitas outras vezes. Dezenas de vezes. Eu sempre faço esse percurso. É uma igreja muito bonita, uma catedral muito... Toda ela pintada pelo Portinari. Que dá... Eu não sei se o Portinari era muito religioso, eu não conheço a vida dele. Mas, por exemplo, o nosso grande Niemeyer era ateu, era um comunista. E fez aquela catedral de Brasília onde os anjos estão elevados. Fez o prédio da ONU. Fez o prédio da ONU.
Fez o prédio na hora que você entra na Catedral de Brasília, como é que isso pode ter sido projetado por um ateu? Que os anjos estão pairando. É como se eles existissem. Eles estão. Nossa, olha os anjos. Quem não acredita em anjo? Olha eles aqui. Ateu é que não acredita em Deus, mas pode acreditar em anjo. Exatamente. Né? Mas a questão do Brasil com a ONU é a questão da denúncia social. É isso que eu queria chegar. Da denúncia política. Não era um discurso tosco da Amazônia Nossa. Um discurso infantilizado. Lula faz um discurso maduro, faz um discurso de um homem de 78 anos de idade que viu tudo o que podia ter visto na vida. E disse, não é possível continuar assim. E disse com tamanha propriedade que foi aplaudido até pelos opressores. Agora, Tardelli, deixa eu perguntar uma questão sobre a recepção desse discurso para você, mas antes eu quero trazer aqui a participação do público. O Hussein Brasil está aqui trazendo vários comentários. Ele está dizendo aqui, explode coração, hein, Condão? Realmente, vocês sabem que eu fico emocionado com Lula. O Tardelli aqui também agora demonstrou todo esse afeto, né, Tardelli? A gente, não é que a gente fica emocionado com Lula, a gente fica emocionado com a situação, a verdade, né? A deferência que se tem ao Brasil, mesmo que ela seja pontual, né? E tenha uma curta duração, porque assim que acabar a Assembleia Geral da ONU, todo mundo volta para casa, né? E todo mundo continua fazendo aquele processo. Os Estados Unidos vão voltar a chuchar a guerra na Ucrânia e tudo mais. Não é isso que eu ia perguntar para você, Tardelli. O Lula diz uma porção de verdades, né, que batem fundo no coração, não só do brasileiro, mas do mundo todo, porque é a necessidade do mundo. Agora, entra por um ouvido e sai pelo outro da comunidade internacional? Como é que é isso para você? O que está faltando? Olha, eu acho que a comunidade internacional está mais ressabiada agora, né? Porque antes não havia ninguém. O BRIC, ele é uma força. Rapaz, China e Rússia, velho. O Brasil é a oitava economia do mundo. Opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui. Olha, o pessoal está querendo fazer transação na moeda chinesa. Vão revogar o dólar? Que isso? O dólar é a moeda universal. Havia até um Far West, um dólar furado. Você lembra dele? Desse... O dólar... Deixa eu pedir saúde. Saúde para o Tardelli aqui. Tardelli, o que é isso aí, Tardelli? O que aconteceu que você está com essa tosse chata aí? Esse calor, esse frio, calor e frio, isso me matou. Toma água aí, rapaz. Eu vou te falar uma coisa. Com o BRIC, eu acho que eles não voltam para casa do mesmo jeito, não. Há uma preocupação. Chegou um cunhado incômodo no jantar, sabe? Aquele que vai dizer, olha, você está comendo coxinha demais, tem gente comendo coxinha de menos. E a gente veio aqui para isso. No dia que o BRIC incorporar a Índia, Paquistão, aí, bicho, nós vamos ser a maioria do mundo. As pessoas não... Parece que o BRIC é uma comprovação daquela tese de que os ciclos econômicos de dominação duram 100 anos. Né? Tivemos Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, e agora parece que pode estar mudando isso. Lula fala em nome do BRIC, ele fala em nome da China, ele fala em nome da Rússia, ele fala em nome do Brasil, certamente. Vai ser presidente do G20. O Lula é, hoje, o estadista mais proeminente do mundo. Ele não tem poderes deliberativos, executórios, claro que não. Mas o poder de articulação que ele tem e que ele vai ter, nunca ninguém teve na história. Ele vai se encontrar amanhã com o Zelensky.
Isso é importante a gente falar. Ele vai se encontrar do Zelensky. A pedido do Zelensky, que esnobou o Lula na primeira vez. E viu que não adiantava esnobar. Por quê? Porque o Lula tem uma legitimidade, certo? Que ele, Zelensky, precisa. Zelensky era um cara de extrema-direita, é um camarada que está entregando a governabilidade da Ucrânia para a OTAN. A guerra chegou num ponto que não vai para frente nem para trás. O Tardelli, deixa eu só pedir licença para você, porque é o seguinte, agora nossa audiência está disparando aqui, porque todas as transmissões convergiram agora para o Giro das 11. Então eu quero saudar mais uma vez o público que está chegando aqui para nos assistir, aqui com o advogado Roberto Tardelli, para a gente falar do discurso da ONU, das consequências. O Tardelli está fazendo uma resenha aqui muito bacana, muito humanizada, o pessoal está falando muito nisso aqui no bate-papo. Acabou de chegar para mim aqui a íntegra do discurso do Lula e eu vou, daqui a pouco, vou pegar uns pontos assim específicos para a gente comentar. Tardelli, desculpa, eu te cortei só para saudar. Imagina, tá chegando. Você não me corta, você eu me não corto você. Você me regulamenta, olha a notícia que eu trouxe, com bastante gente chegando, olha que maravilha. Maravilha, maravilha. Então, venham e continuem aqui. Tardelli, desculpa, você estava falando de qual aspecto? A guerra da Ucrânia chegou num ponto que ela não vai para frente nem para trás. Olha, nem a Rússia está avançando, nem a Ucrânia. Até quando vai durar isso? Até quando a indústria bélica americana vai sustentar isso? Se você for olhar o PIB americano, você vai chegar à conclusão de que um terço do PIB americano é arma, velho. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos que estão estarrecidos. Eu tenho uma grande amiga, que foi minha sócia e tudo mais, que mora com a família no Texas. Ela falou assim, aqui a corrida armamentista é com o vizinho. As pessoas têm 12 rifles, 18 rifles em casa, 10. Uma hora, isso vai explodir, velho. Aquele teu vizinho bacana, o cara que te convidava para fazer churrasco, de repente ele começa a dar tiro. Na escola primária do filho dela, o filho dela estuda numa escola primária pública, há um detector de metal na porta. Porque as crianças estão entrando armadas na escola. Vão exibir para os amiguinhos a pistola que o pai comprou, a faca de caça que o pai comprou. A filha dela, mais velha, que faz faculdade lá, no dia de barzinho, a camarada foi e matou 3 porque a namorada havia terminado com ele. Cada vez mais a gente vê mais essas tragédias, né? Esses crimes assim, que feminicídio cresceu no Brasil. Cresceu, mas eu estou falando especificamente dos Estados Unidos. Na casa dela, o marido dela que eu conheci, aqui no Brasil, ele tinha pavor à arma. Era um cara bonachão, bom cozinheiro, boa pasta, bom papo. E tem 6 rifles. Que custam muito caro. Essa indústria bélica americana vai empurrar os Estados Unidos para um massacre civil interno. Eles já viveram, eu acho que eles estão próximos de viver o segundo. E vai ser pelas mesmas razões religiosas, razões de costumes. Nós vamos ver os Estados Unidos ainda americano da tiro americano, porque estão muito armados. Muito armados. A indústria bélica americana necessita de guerras ao longo do mundo para sustentar aquele PIB ciclópico deles. Não obstante, seja o país com o maior número de miseráveis na face da Terra. Agora, deixa eu acrescentar, mais uma vez, sem querer te interromper, e não interrompendo, porque eu não te interrompo, você disse que eu não nunca. O Lula vai ter uma reunião amanhã com o Joe Biden, a reunião também com o Zelensky será amanhã, e essa com o Joe Biden tem um aspecto especial. Joe Biden que acabou de discutir agora na ONU, depois do Lula, né? Tem um aspecto especial que eles vão falar
sobre o trabalho, o mundo do trabalho, melhores condições do mundo do trabalho. O Lula é o cara ligado ao sindicato, todo mundo sabe disso. O Biden, eu não sabia, mas ele também é ligado aos sindicatos americanos. Os 6 presidentes das sindicais brasileiras, meu querido Tardelli, estão em Nova York com o Lula. Luiz Marinho está com o Lula, aliás, amanhã eu vou receber o Luiz Marinho, exatamente no momento depois da coletiva do Joe Biden com o Lula, que eles vão anunciar um programa conjunto, Estados Unidos e Brasil, né, para melhores condições no campo do trabalho. Quer dizer, são muitas coisas simultâneas, né? Não é só o discurso de agora que o Lula fez, né? Mas toda a deferência do mundo, quer dizer, 50 delegações pedindo reunião bilateral com Lula, um prestígio muito grande. Vou mais um pouquinho para o bate-papo e daqui a pouco eu vou fazer a última pergunta para o Tardelli, para a gente encerrar esse bloco aqui, que a gente avançou um pouquinho, porque atrasou o discurso do Lula na ONU. Eu pedi para o Stucker lá, falei, Stucker, vai logo com esse discurso aí que a gente tem que entrar aqui com o Tardelli. Aí ele fez um sinal para o Lula lá, falou, o Lula está entrando com o Tardelli aqui. Olha só, Hussein Brasil, o Lula mandou beijinho no ombro para a mídia. Quando ele falou do Assange, o mundo tremeu. O Hussein, bonita camisa, Tardelinho, folga da gravata. Essa camisa. Obrigado pelo Tardelinho. Tardelli, você comprou ela no Senegal? Não, a Mama é uma estilista. A Mama. Ela é uma estilista senegalesa que mora e vive no Brasil. Ela trabalha com algodões que vêm de Senegal e de outros países da África e faz essas maravilhas, né? Eu não tô. Eu quero uma camisa dessa para mim. Pá, já vou te arrumar. Se você for do meu. Você me dá o telefone da Mama? Deixa eu olhar o teu tamanho. Não faço questão de estar de presente, olhando o seu tamanho aqui. Uma camisa G. Eu sou grandinho, é maior. Ah, então deixa comigo, o seu tamanho aqui é. Estamos falando. Estamos falando da mesma coisa. Assim, não se preocupe. Eu vou te mandar um gorro também. Vou te mandar um gorro de presente. Tá bom. Deixa eu voltar aqui pro bate-papo. É o cúmulo do acúmulo, 102 fazendas. Stella Assange, quando o Lula fala, o mundo ouve, verdade. E eu parafraseando, quando o Lula fala, o mundo treme, né? Hussein Brasil, 5,37% das reservas cambiais do Brasil estão em yuan. Não sabia disso, isso é interessante. Sinai Sander, fantástico o discurso do Lula na ONU, lembra muito o discurso de Charles Chaplin na Sociedade das Nações em O Grande Ditador. Que bonito, realmente, né? Depois vamos fazer essa comparação. Boa lembrança aqui do Sinai. Hussein, Blinken fala em diplomacia na Ucrânia, pede pinico. Luiz Fernando Dias, a Apio reassume imediatamente a terceira vara? Não. Você viu a notícia do Apio, meu querido? Eu vi. Maravilhosa decisão do ministro Toffoli. Recolocou as coisas, né? Recolocou as coisas. Opa. Porque estava estranho, né? A situação do Apio ali. Agora a situação está estranha. Quem tem que dar explicação é o TRF4. Nós vamos falar sobre isso, hein, depois. Tá. Vamos segurar a língua aqui. Tardelli, olha, para terminar aqui, que a Luna Zaratini está chegando, maravilhosa aqui, para comentar também o discurso do Lula, eu vou ler um trechinho do discurso para você comentar. Olha só que fantástico, você está destacando isso, né? Ele diz, aspas, a fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir essa noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce neste planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. Impactante, né? Necessário. Fala pra gente, Tardelli, pra gente encerrar nosso papo aqui. Eu me lembro do discurso de Fidel Castro, né? Milhares de crianças essa noite morreram a dormir nas ruas, nenhuma delas em Cuba. Lembrar da fome é a lembrança mais basilar que a gente tem, a mais esquecida de todas, né? As pessoas falam de desenvolvimento, as pessoas falam de entendimento entre as ações, mas o Lula está falando da fome. Eu amo o Lula. Ele trouxe a fome para o centro do debate político. Isso é fantástico. É isso aí. Olha, Tardelli, obrigado, viu?
Grande beijo a todos. Generosidade de sempre, Imagina. Talento, alegria. Você é um cara muito querido por todos nós. A gente vai se encontrar semana que vem. Se não antes, eu vou te mandar um zap para a gente ir trocando figurinhas aí até o próximo momento do nosso encontro. Beijo para você, Perfeito. queridão. Beijo, beijo. Beijo a todos. Tchau, tchau.